Olá a todos, vamos continuar nosso estudo de Kuzari. Eu queria levar vocês hoje, nas próximas aulas, para uma viagem no passado. Vamos conhecer a nossa história judaica de um ponto de vista da transmissão da Torá. O Kuzari pergunta para o Haver o seguinte, fala, olha, eu entendi toda a história do Torá Shebel Peh, certo? Já falamos bastante disso, aceitei, está ótimo. A minha grande pergunta é, quem disse que a Torá que tem hoje em dia, ela é a Torá Shebel Peh? Quem disse que se eu for na prateleira, puxar de lá uma Guimará, encontrar discussões entre Rabi Akiva e Rabi Tarfon, Rabi Meir, Ravashi, Ravina, Rava, Abaye, quem disse que isso é a Torá Shebel Peh? Quem disse que a Torá que a gente tem hoje em dia é a mesma Torá que foi entregue para Moshe Rabbeinu? Os mesmos princípios, as mesmas ideias, a mesma linha de raciocínio. Moshe Rabbeinu, fala coisa para o Haver, olha, Moshe Rabbeinu é 2.500 anos atrás. Não tem computador, não tem impressão, é tudo Torá Shebel Peh, é tudo uma Torá oral, embora na época do Kuzari realmente a Torá oral já foi escrita. A Torá oral já virou a Gemara, já virou a Mishnah, que são escritas, mas a gente tem aqui 2.500 anos de história no qual a Torá era oral, era passada oralmente de uma geração para outra. Quem disse que o que a gente tem hoje em dia é a mesma coisa? Me explica um pouquinho mais dessa tradição. Aqui Rabi Yehuda Levi viu uma necessidade muito grande de explicar exatamente como foi transmitida a Torá, geração após geração. Uma geração depois da outra. Quem passou para quem a Torá? Não só Rabi Yehuda Levi, como o Rambam também, na mesma época, vê essa grande importância de falar, de mostrar como a Torá foi passada de geração em geração. Porque toda a nossa vida judaica é baseada nisso. Todas as halachot, todas as formas como a gente estuda e aprende, entende as mitzvot, vem da Torá Shebel Peh. Você quer saber uma halachá? Você quer saber se pode fazer uma coisa em Shabbat ou não pode? Se isso é kasher ou se não é kasher? Você abre a Gemara, você abre os Rishonim que explicaram a Gemara, você abre o Shulchan Aruch que se baseou na explicação dos Rishonim sobre a Gemara, e você tem a halachá. Mas se a Gemara não é meia rússia, se ela não é 100%, se não é certeza absoluta que essa é a Torá Shebel Peh que foi entregue para Moshe Rabbeinu, então tudo fica besafek, tudo fica duvidoso. Quem disse que a Torá que a gente tem hoje em dia é a Torá que foi entregue para Moshe Rabbeinu? Não só o Rambam e Rabi Yehuda Levi viram uma necessidade nisso, uma necessidade de realmente explicar e mostrar como foi transmitida a Torá. Já Rabi Yehuda Nassi, o famoso Rebbe que escreveu, que compilou a Mishnah lá no ano 218, ele viu uma obrigatoriedade em falar isso. A Mishnah em Pirkei Avot, a primeira Mishnah do famoso livro de Pirkei Avot, Ética dos Pais, diz que Moshe, Kibel Torah Sinai, Misará, Yoshua, Yoshua, Askenim, Lanevim. Moshe Rabbeinu recebeu a Torá do Ar Sinai e passou isso para Yoshua. Yoshua passou para os anciãos passaram para os profetas. Rebbe vê uma necessidade de mostrar como a Torá foi entregue de geração em geração, quem foi o Kli, quem foi o utensílio que recebeu a Torá da geração anterior e passou ela para frente. Quem são os elos dessa nossa corrente? Então vamos lá. Vamos fazer essa pequena viagem. A gente vai conhecer aqui muitos e muitos Chachamim, muitas épocas do povo judeu. Até que existia a nevoá, não havia dúvida. Enquanto você tinha a nevoá, você tinha um contato direto com Kadosh Baruch Hu, você tinha um profeta que ouvia as palavras de Kadosh Baruch Hu diretamente, não tinha dúvida da veracidade dessa Torá. A Torá escrita e a Torá oral eram claras. Você tinha um profeta lá para falar, olha, Deus me falou que isso daqui está certo, isso daqui é assim. Não tinha dúvidas. O que acontece depois é a pergunta. O que acontece depois é a dúvida, certo? Por quê? Porque depois, você não sabe dizer, você não tem quem consiga provar, quem consiga dizer, olha, Kadosh Baruch Hu me falou que essa é a vontade dele. A gente tem que ter uma tradição, tem que ter uma Masoret, que ela vai vir de vários Chachamim, vir de vários profetas, pessoas confiáveis que passaram isso de geração em geração. Então, fala, Haver Pekuz, olha, enquanto existia profecia, não existia dúvida, a gente não precisa voltar antes disso. Se Shmuel Hanavi falou que essa é a Torá, e acabou, não existia dúvida, certo? O Hatam Sofer fala que quando um profeta ele tinha uma profecia, era meia rússia, era 100%. Ele não tinha nenhuma dúvida de que talvez aquilo não fosse diretamente de Akadosh Baruch Hu. Fato é que Abraão Avinu estava disposto a sacrificar seu filho Yitzhak, porque assim foi falado para ele. Talvez não foi Deus, talvez foi uma voz que você ouviu. Para o Hatam Sofer, a gente vê daqui que o profeta, quando ele tinha uma profecia, ele tinha uma certeza absoluta de que aquilo era vontade divina, não tinha.
Então, fala o Haver para o Kuzer, olha, durante o primeiro Beit HaMikdash, e também durante a Galut de Babel, quando o povo foi exilado para Babel, e os primeiros 40 anos do segundo Beit HaMikdash, certo? O segundo Beit HaMikdash foi construído mais ou menos no ano 350 antes da Era Cristã, certo? A gente está falando de 2.400 anos atrás, quase. Os primeiros 40 anos do segundo Beit HaMikdash ainda tinha profecia. A gente tinha os últimos profetas, Hagai, Zechariah, Malachi. Eram os últimos profetas que a gente encontra eles no Tanakh. Daqui para frente, a profecia some, a profecia se perde. Então, até então, tá ótimo. Até então, não tem dúvida da veracidade da Torá Sheba'al Peh, da Torá oral. E agora? Para quem os profetas passaram? Qual foi a próxima geração? Então, vamos lá. Vamos passo por passo, vamos conhecer os Chachamim que traz para a gente Rabi Yehuda Levi. Então, durante os 40 anos do segundo Beit HaMikdash, ainda tinham profetas Hagai, Zechariah e Malachi. Esses profetas, eles criaram uma grande assembleia, conhecida como Anshei Knesset Agdolah. As pessoas da grande assembleia. Lá ainda tinham alguns profetas que participaram dessa grande assembleia, e lá eles definiram vários e vários conceitos do judaísmo. Lá, por exemplo, foi decretada a Tefilá. Como tem que ser exatamente a Tefilá? Quais são as palavras que a gente diz na Tefilá? As palavras foram escritas por profetas. Cada palavra que a gente fala na Tefilá, ela tem vários e vários significados, várias e várias camadas. A gente às vezes consegue entender talvez a mais básica delas, a tradução, às vezes um pouquinho a mais, mas elas foram pensadas, foram calculadas palavra por palavra como fazer exatamente. Essas palavras foram definidas lá atrás por Anshei Knesset Agdolah, grandes profetas e grandes Chachamim. Essa é a base da Torá Sheba'al Peh pós-profecia. Porque lá tinham todos os sábios do povo judeu. Todos os sábios de Am Yisrael se encontravam lá e definiram todas as halachot, definiram toda a Torá possível e passaram para frente. Daqui em diante, começa o que é chamado em Pirkei Avot, os zugot, os pares. No começo não tinham pares, no começo era só um Chacham, um grande sábio que transmitia a Torá, depois foi dividido em dois e depois se espalhou para todo o povo. Mas, de qualquer jeito, Anshei Knesset Agdolah eram muitos e muitos Chachamim, muitos e muitos sábios e profetas. Depois deles, veio Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik era o famoso Kohen Gadol, aquele que se encontra com Alexandre o Grande. Certo? As histórias dele são famosas. Através de Alexandre o Grande, ele ouviu dizer, assim falaram para ele os Shomronim, que moravam aqui em Eretz Yisrael, que o povo judeu está se rebelando, o povo judeu está indo contra o rei, eles querem se rebelar contra a Macedônia. E Alexandre o Grande ele vem para Eretz Yisrael para ver o que está acontecendo, com a intenção de destruir o Beit HaMikdash. Ele encontra Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik vai ao encontro dele, ele veste as roupas de Kohen Gadol para encontrar Alexandre o Grande. E na hora que eles vão se encontrar, Alexandre o Grande vê ele, ele desce do cavalo, ele se curva para Shimon HaTzadik. Seus conselheiros, seus generais que estavam do lado perguntaram: que é isso? Você é Alexandre o Grande, você é o rei do mundo. Por que você está se curvando para esse judeu vestido de Kohen Gadol? Por que você se curva para ele? Fala Alexandre o Grande: olha, sempre que eu saio para a guerra, eu vejo a imagem dele, eu vejo esse rosto. E quando eu vejo esse rosto, eu sei que eu vou vencer a guerra. Explica para ele, Shimon HaTzadik, que ele vê o rosto dele antes de ir para a guerra, porque ele está rezando por ele. No Beit HaMikdash, no grande templo, o povo judeu rezava pelo sucesso de Alexandre o Grande. E Shimon HaTzadik convida ele, Alexandre o Grande vai com ele conhecer o Beit HaMikdash. Ele acha o Beit HaMikdash esplêndido, acha algo muito incrível, muito bonito. Ele fala: olha, eu quero construir aqui uma estátua de ouro minha para vocês colocarem aqui do lado do Mizbeach. E Shimon HaTzadik sabe que isso é um problema. Pela raça, você não pode ter um péssel, você não pode ter uma estátua dentro do Beit HaMikdash. Mas ele acha um pitarão, ele acha uma solução para resolver esse problema. Ele fala o seguinte: olha, a partir de agora, nesse ano que está chegando, todo Cohen, toda criança que nascer, vai se chamar Alexandre, em nome do Senhor. E o rei fica contente com isso, agradece, e por aqui acaba a história. Shimon HaTzadik é aquele, ele é Misharei Knesset Agdolah, ele é um dos últimos que sobram para Knesset Agdolah, um dos últimos Chachamim que sobraram de lá, e ele mantém com ele a Torá inteira. A Torá escrita, está obviamente escrita, e a Torá oral está toda com Shimon HaTzadik. Ele tem um conhecimento de toda a Torá oral, ele passa isso para os alunos, ele define quem vai ser o próximo líder, quem é a próxima pessoa a seguir em frente. Shimon HaTzadik, ele passa para alguém chamado, na Mishnah de Pirkei Avot, Antignos Ish Sochon. Mefursam, alguém conhecido. Na época dele, ele tinha alguns alunos que meio que saíram do caminho. Tzadok e Baitos. Antignos Ish Sochon, ele nos diz na Mishnah de Pirkei Avot, Evei Meshamesh Tarav Shelo Alminah Lekabel Tas.
A pessoa deve trabalhar para Kadosh Baruch Hu sem intenção de receber recompensas, sem intenção de ganhar um Olam Haba, sem intenção de ser recompensado pelas mitzvot. 2 alunos dele, Tzadok e Baitos, entenderam o seguinte, eles chegaram na conclusão de que, olha, por que o Rabino está falando que a gente tem que lavar de Hashem, trabalhar para Hashem, sem querer receber recompensa? Aparentemente, porque não existe recompensa. Aparentemente, não existe Olam Haba. E esses dois decidem que não tem Olam Haba, que o mundo não tem outro mundo, e só existe esse mundo no qual a gente vive, e eles saem e criam 2 novas linhas separadas do judaísmo, Tzadok e Baitos, os Tzdukim e os Baitosim. É uma linha que acredita, na verdade ela já não acredita mais no Olam Haba, ela já não acredita mais no mundo vindouro. Nossos sábios dizem que eles já nem acreditavam mais na Torá, só que eles sabiam que se eles quisessem fazer uma coisa, uma religião nova, eles abandonassem completamente a Torá, então ninguém ia seguir eles, porque você ia tirar tudo que existe do judaísmo. Então eles se mantêm com a Torá oral, com a Torá escrita, desculpa, eles se mantêm conectados com a Torá escrita, eles ainda dizem acreditar nela, porém já não tem mais sentido, porque se não tem Olam Haba, não tem recompensa, nada tem valor, não tem por que cumprir Torá e Mitzvot. Esses são 2 alunos de Antignos e Strohó, eles acabam realmente saindo do caminho, porém eles se mantêm. Antignos e Strohó se mantém firme, se mantém fiel a Torá Shebe'al Peh, e ele passa isso para a próxima geração. A próxima geração já é dividida em 2, Yossi ben Ezer e Yossi ish Sreida. 2 grandes Chachamim, 2 grandes sábios. São os conhecidos como os Zugot. Esses pares, eles formavam basicamente uma dupla, digamos assim, em que um deles era o Av Beidin, um deles era o responsável pelo Sanedrim, pelos julgamentos, e o outro era o Nassi, o outro era o presidente do povo. Esses 2 grandes sábios, esses 2 grandes Hakamim se apoiavam e transmitiam junto a Torá. Na continuação, vamos conhecer um pouquinho mais dessa transmissão, todos os sábios que participaram dessa transmissão da Torá, conhecendo um pouquinho a história de cada um. Então, convido a vocês a continuar aqui com o nosso passeio, com a nossa grande viagem pela história judaica, pela transmissão da Torá. Até mais.